Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Fallen, Luz e Sombra. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e Cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Luz percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Luz percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e Cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há
meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar, porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha. As sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é,
Foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e Cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd, mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. Casal formado, mas não. Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e Cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd, mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. Casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado.
Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar, porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. Casal formado, mas não. Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Luz percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Luz percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar, porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora,
Se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. Casal formado, mas não. Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Luz percebe outra coisa estranha: as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Luz percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar, porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar. Estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar. Estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. Casal formado, mas não. Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Luz percebe outra coisa estranha: as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Luz percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática.
Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Luz percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Luz percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Luz percebe outra coisa estranha, as sombras
mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar, porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar. Estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar. Estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha. As sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só,
Você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. Casal formado, mas não. Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Luz percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Luz percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. Casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Luz percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Luz percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro,
A festa secreta. Ela decide e Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar. Estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar. Estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide e Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque
do outro lado do pátio, ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. Casal formado, mas não. Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha: as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar, porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. Casal formado, mas não. Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha: as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel
surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar, porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Luz percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Luz percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar, porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo
do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha: as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro. De uma câmera, Daniel, que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar, porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha: as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro. De uma câmera, Daniel, que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes
surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e Cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. Casal formado, mas não. Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Luz percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Luz percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e Cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. Casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Luz percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Luz percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte,
Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar, porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio. E dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha. As sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro. De uma câmera, Daniel, que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha
e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar, porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. Casal formado, mas não. Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Luz percebe outra coisa estranha: as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Luz percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar, porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. Casal formado, mas não. Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Luz percebe outra coisa estranha: as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Luz percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou.
Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Luz percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Luz percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha
pra não acredito nisso e o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar, porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo,
um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar. Estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar. Estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha. As sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro. De uma câmera, Daniel, que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar. Estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar. Estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha. As sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro. De uma câmera, Daniel, que parece estar sempre por perto.
A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Randy é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar, porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Luz percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Luz percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou.
Rand é o monitor de linha e Todd, mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha: as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro. De uma câmera, Daniel, que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de intrigar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd, mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha: as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro. De uma câmera, Daniel, que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta
se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e Cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Luz percebe outra coisa estranha, as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Luz percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro, de uma câmera Daniel que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e Cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar, estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não.
Daniel não olha para. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha: as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro. De uma câmera, Daniel, que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer, o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine só, você tá lá vivendo sua vida, aproveitando o acampamento de verão da escola e dá um beijo no crush. Bum! O cara entra em combustão instantânea. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Lucy. Espada e cruz não se lembram direito o que rolou. Rand é o monitor de linha e Todd. Mas Lucy mal tem tempo de assimilar, porque do outro lado do pátio ele vê alguém que faz seu coração parar. Estranhamente familiar. Ela vê alguém que faz seu coração parar. Estranhamente familiar. O Daniel. Agora, se você fosse num filme clichê, ele olharia para ela, eles trocariam olhares, um sorriso e pronto. O casal formado, mas não. Daniel não olha para. Não acredito nisso. E o dedo do meio e dá o dedo do meio para ela. Enquanto tenta processar essa recepção calorosa, Lucy percebe outra coisa estranha: as sombras mais presentes que nunca. Nos dias seguintes, Lucy percebe que não há meio nenhum de um triângulo bizarro. De uma câmera, Daniel, que parece estar sempre por perto. A disputa começa. No dia seguinte, Lucy percebe que não há meio de triângulo bizarro. A festa secreta. Ela decide ir. Daniel invade os pensamentos dela o tempo todo. Por favor. Mas a reviravolta acontece no sábado. Lucy, cansada de viver na dúvida, apesar de Daniel de frente, pergunta se ele e ela acabou. Ela acabou de entregar-se totalmente, mas Daniel surpreendeu o lugar secreto. Nunca mais foi tão feliz como antes. Só um encanto quebra quando Daniel solta uma frase enigmática. Eu não posso ficar com você. Eu já fui queimado antes. Lucy não entende o que ele quer dizer,
o que está escondendo. Então Daniel sai da água e começa a se afastar. Ele jura que vê algo, um par de asas, brigas transparentes surgindo nas costas dele. E a coisa começa a ficar realmente estranha.